exames e diagnósticos de doenças animais, experiência profissional e acadêmica para estudantes, divulgação científica e prestação de serviços. Estas são algumas das atividades do Laboratório de Anatomia Patológica, que funciona junto à Faculdade de Veterinária da URGS. O Laboratório de Anatomia Patológica é um laboratório bastante antigo e já funciona há muitos anos e os professores que o fundaram já se aposentaram há muito tempo. É um laboratório tradicional que presta assistência principalmente ao hospital veterinário, complementando exames, e também a toda a sociedade. Ele surgiu praticamente junto com a medicina veterinária e eu estou nesse laboratório desde 1994, final de 94. O Laboratório de Anatomia Patológica da URGS, ele presta exames e serviços tanto para dentro do hospital de clínicas veterinárias da URGS, bem como para clientes externos, como clínicas aqui da região metropolitana, e disponibiliza também serviços de saídas a campo para o pessoal que tem problemas principalmente relacionados a grandes animais. E daí a gente disponibiliza tanto exames de necrópsias, análises patológicas, exames citológicos e imunistoquímicos. A gente tem pós-graduandos, né? Tem nós estagiários. Aí é o seguinte, tem os professores são responsáveis, por exemplo, uma semana por necrópsia ou pelos anatomopatológicos, são geralmente biópsias. Então, daí divide, esses professores eles ficam como que supervisionando e orientando os alunos da pós-graduação, que ficam responsáveis também por essa semana, sob supervisão. Aí nós estagiários, nós fazemos o processamento do material. Eu acredito que hoje, basicamente, a gente compõe uma média de uns 5 professores, uns 20 pós-graduandos, gente mestrado, doutorado e pós-doutorado, e uns 10 estagiários de graduação. Eu entrei na patologia no ano de 2008. Eu fiz estágio antes no laboratório de acarologia, e desde que eu entrei aqui eu não saí mais, né? Eu fiz bolsista de iniciação científica, fui monitora também da disciplina de patologia. Então, a partir daí, eu decidi assim, que gostava dessa área e também gosto da parte acadêmica. Às vezes a gente tem que dar aulas, isso aí também é uma parte bem legal. Fui para cá no primeiro momento, né, eu sempre trabalhei na parte da biologia, mas eu vi que a veterinária, então, é muito importante, esse laboratório, tanto para auxiliar o hospital ali, veterinário, como a comunidade em si. Porque eu vi que, às vezes, as pessoas trazem o seu animal para o hospital, vi que ela tem todo o tratamento, mas às vezes não sabe o porquê dessa doença. Então é aqui que ela vai descobrir o porquê da doença do animal dela, é aqui que ela vai saber o porquê que o animalzinho dela morreu, o porquê, e assim a mesma também, o porquê, o que tem as doenças que estão acontecendo no momento, qual que é as doenças da moda, as doenças que estão acontecendo, é o que eu vejo como bióloga, né? Eu cheguei no laboratório por meio das aulas práticas que a gente tinha, necrópsia, aulas teóricas, e o assunto para mim era interessante, entender como é que funcionam as doenças, qual é a causa, qual é a patogenia, nessa parte isso é interessante. E aí eu comecei a me interessar por essa área, fui me aproximando dos professores até chegar ao estágio aqui. Bom, eu comecei a fazer o estágio aqui quando eu comecei a fazer a cadeira de patologia geral, que foi no 5º semestre. No início da cadeira eu já entrei como estagiária e fiquei desde então. É importante que ela agrega muito os estudantes da veterinária. Eu vejo que aqui suga muito, tem bastante alunos, diferentes outros de vários laboratórios da URGS que são pequenos. Aqui é um baita laboratório completo, um laboratório que chega desde processamento da amostra, análise. Então, tu entra aqui dentro com uma amostra e tu faz toda a análise e sai com o resultado final. O Laboratório de Anatomia Patológica da URGS trabalha com o diagnóstico de enfermidades animais, aliando pesquisa, ensino e extensão. Suas principais atividades são desenvolvidas em parceria com o Hospital de Clínicas Veterinárias. Além disso, o laboratório realiza atendimentos diretos a propriedades rurais. O laboratório de patologia a principal tarefa dele é fazer o diagnóstico de doenças, tanto em animais de produção, como animais de companhia e animais silvestres. Dentro da extensão, acho que a principal parte que a gente faz sobre isso é essas saídas a campo, principalmente relacionadas a animais de produção.
Então, o veterinário nos liga, a gente disponibiliza um carro a partir da universidade e a gente vai atender diretamente na propriedade. A gente faz a necrópsia a campo também e a gente recebe biópsias de animais, tanto biópsia informal quanto biópsia aspirativa, e faz todo o processamento até sair o diagnóstico. E os estagiários estão dentro de toda essa cadeia, né, desde o recebimento do material até sair a lâmina. E presta serviços de exame histopatológico, citológico, imunohistoquímico e de imunofluorescência, de agentes infecciosos, doenças tumorais, tanto de animais de interesse econômico quanto de animais de companhia. Normalmente as necrópsias, quando envolvem pequenos animais, essas necrópsias são feitas por interesse veterinário, quando esses veterinários então eles querem saber qual foi a causa da morte do animal, se o animal recebeu atendimento clínico, ou então o próprio proprietário ele faz o requerimento dessa necrópsia. Chega bastante, são animais óbitos, né? Animais que chegam para ser necropsiados, aí se faz necrópsia e tenta entender qual foi o motivo do óbito, né? Aí se faz caracterização de lesões macros, caracterização micro, isso chega ao diagnóstico. Outro material que chega bastante são biópsias, e essas necrópsias que eu falei são de várias espécies, não só dos pequenos. Chegam biópsias, e as biópsias chegam principalmente de cães e gatos, pequenos animais, para estudar diagnósticos principalmente de neoplasias, mas também outras lesões dos animais domésticos. A grande parte da rotina do laboratório é composta por biópsia que vem basicamente oriunda de animais de pequeno porte, animais de companhia, principalmente cães e gatos. Então, são materiais que são retirados através, por exemplo, o cãozinho tem um nódulo na mama, uma gatinha tem uma lesão de pele. Esses fragmentos eles são colhidos pelos veterinários clínicos ou durante o processo cirúrgico, eles são remetidos para nós para dar um diagnóstico, dar um parecer para dizer o que é aquela lesão e a partir daí ele tomar uma providência clínica perante aquele laudo liberado por nós. A grande parte da rotina se compõe disso. A rotina nossa é de fazer necrópsia, de coletar o material, ver as análises macroscópicas. Depois, esse material é examinado no microscópio e decidido o diagnóstico com base nesses achados. Muitos achados são decididos já na macroscopia, outros precisam de complementação de vários outros exames, inclusive bacteriológicos, toxicológicos, virológicos, onde a gente recorre também a outros laboratórios para complementar esse tipo de exame. Isso pode ser feito quando o proprietário vem até o laboratório e ele desconfia, por exemplo, que esse animal foi envenenado, ou então ele encontrou o animal morto em casa e não sabe o que aconteceu com esse animal, ele traz então o animal até o laboratório, nós fazemos a necrópsia desse animal, é emitido um laudo sobre a causa da morte desse animal. Em alguns casos, a gente chega ao diagnóstico, se for alguma doença, se tiver algum envolvimento, né, patológico, a gente faz esse diagnóstico. Isso é fundamental para determinar o prognóstico da doença, que tratamento tu vai entrar. É mais a curiosidade de saber de pegar um animal e descobrir do que ele morreu. E também depois olhar as lâminas, às vezes a gente na macro não acha nada, mas aí a gente vai olhar na lâmina e descobre um monte de coisa. E eu acho que o principal é isso, assim. Nunca é igual, é sempre diferente. Esse nosso trabalho ele não tem assim uma diferenciação tão grande de ensino, pesquisa e extensão, e as coisas se misturam muito facilmente, porque ao mesmo tempo que estamos atendendo um caso, fazendo um trabalho de extensão onde atendemos um produtor ou um veterinário, nós também estamos aprendendo, nossos alunos estão aprendendo, significa ensino, e ao mesmo tempo muitas vezes esses temas vão nos servir para futuras pesquisas, então ele também serve de pesquisa. Então a gente, muitas vezes, o ensino, pesquisa e extensão são muito misturados numa coisa chamada diagnóstico veterinário. Importante espaço de aprendizado acadêmico e profissional, o Laboratório de Anatomia Patológica da URGS realiza também parcerias com outras universidades. Alunos de graduação e de pós-graduação encontram no laboratório oportunidades de aliar teoria e prática.
O nosso laboratório funciona basicamente pelos alunos, porque nós temos apenas 2 funcionárias efetivas e os alunos são a base do nosso trabalho e eles têm escala de trabalho dos alunos e nesse tipo de trabalho eles têm contato direto com a prática e acabam tendo muita experiência como funciona um laboratório em si e isso tem sido muito importante. O aluno que passa por aqui, ele tem uma noção de como são, ele tem um conhecimento de como são as lesões macro, de como são as lesões micro, de como as doenças funcionam, como elas têm a patogenia delas. Ele acaba tendo uma noção geral de todas as espécies, um pouco menos silvestres, mas ele acaba tendo essa noção. Isso é importante, ele vai levar para a vida toda profissional. Eu acho que influencia bastante e a patologia, de uma maneira geral, dá uma base muito boa, muito ampla, assim, para todas as disciplinas e também para o dia a dia depois profissional, sabe? Ela auxilia muito. Outras coisas também que a gente faz caso de publicação, né? Trabalhos para serem publicados em revistas e aqui na veterinária é importantíssimo. O nosso setor é o que mais publica. Laboratório que pesquisa também, porque muitas doenças ainda, alguns casos a gente não consegue desvendar o que foi a causa da morte do animal. E aí, para isso, a gente precisa pesquisar novos agentes etiológicos e possíveis causas da morte ou daquela doença naquele animal. Eu acredito que eles têm um contato direto com e praticamente compartilham da nossa responsabilidade em dar um resultado, porque eles também se sentem juntos responsáveis e é uma responsabilidade bastante grande de emitir laudos. Tem laudos que são laudos às vezes judiciais ou laudos de menor importância também, ou laudos que envolvem grandes perdas econômicas, onde se tem um resultado e isso pode decidir muita coisa. O estágio, para mim, o que é interessante dele é tu poder ver lesões de várias formas. Tu pode ver a lesão na forma macro, tu vê na histologia, tu entende como é que ela funciona, o que ela está causando, e ao entender todas essas partes, tu pode entender como é que tu pode evitar ela ou melhorar a situação. Nós recebemos também, além dos nossos estagiários, alunos da URGS, recebemos também muitos alunos de outras universidades, em torno de 6, 7 por ano, de outras universidades para realizar o seu estágio curricular obrigatório e muitos desses alunos até mesmo depois acabam sendo selecionados para mestrado, doutorado. Eles não ficam só na sala de aula, né, acompanhando as aulas teóricas, eles têm as aulas práticas de necrópsia e de histopatologia. Isso é bom, que depois no dia a dia, se alguém se interessar, ou eles conseguem identificar assim a importância que vai ter no posterior, assim, depois de formado, da patologia. Os alunos da pós-graduação, né, tem tanto mestrando como os doutorandos, e na pós-graduação a gente se envolve tanto com a rotina do laboratório, né, com o processamento das amostras que chegam para a gente, como também com as pesquisas que a gente tem que fazer, né, para depois defender tanto o mestrado como o doutorado. Então a gente se organiza na forma de plantões, né? A gente forma duplas para fazer plantões da necrópsia e numa escala, e a gente também faz plantões de biópsia. E enquanto a gente não está de plantão, a gente está fazendo nossos experimentos. Muitos dos nossos ex-alunos são hoje professores em outras universidades e fazem o mesmo trabalho, se não melhor do que o nosso até, em outras universidades no Brasil. Com uma rotina extensa de trabalho, o Laboratório de Anatomia Patológica da URGS realiza atividades na área de saúde pública. Profissionais tanto da universidade quanto de outras instituições podem conhecer os seus trabalhos e solicitar informações diversas. Nós fazemos anualmente em torno de 1.300 necrópsias, isso são principalmente cães, gatos, muitos que vêm para o hospital, veterinários são eutanasiados ou morrem para saber o que aconteceu. Fazemos em torno de 4.500 exames de biópsia, que são materiais enviados por outros veterinários, e essa rotina toda ela funciona diariamente, começa às 7h30 e vai até às 6 da tarde, às vezes muito além. A gente não fecha ao meio-dia em geral, porque necessita de atendimento direto, em contato com o proprietário, com o veterinário interessado. O dia a dia do laboratório, eles ajudam muito tanto na clínica,
né, para entender melhor a clínica, acompanhar a clínica, e também serve de apoio, né, para os veterinários e nos tratamentos dos animais, e também para os próprios proprietários, né, terem um conhecimento maior do que aconteceu com o seu animal. A importância dele para a sociedade é fundamentalmente essa, de fazer o diagnóstico, de fornecer essas informações para a sociedade ou para veterinários também, casos importantes para a saúde do animal, então para dar prognóstico de doenças e também casos de zoonoses. Prestamos serviços para agroindústrias, empresas grandes que mandam material. Nós durante esse longo período de trabalho, a gente adquiriu muita credibilidade. Nosso laboratório é hoje um dos, se não o maior do Brasil em termos de rotina laboratorial. Temos muitos exames e isso permite com que o aluno tenha um contato com a casuística mais diversa possível, desde pequenos animais até grandes animais, animais silvestres, aves e outras espécies de animais. O laboratório, como meio de diagnóstico, né, ele é fundamental para a saúde pública, por estar evitando que essas doenças estejam circulando no meio, por aconselhar, fornecer informações a técnicos, a pessoas com menos acesso a informações. O laboratório presta esse serviço de exames histopatológicos, imunohistoquímicos e citológicos e de necrópsia também, e esses trabalhos são muito importantes para dar um retorno tanto ao nosso cliente, que pode ser tanto o hospital veterinário quanto outros veterinários de campo, na sociedade em geral, pessoas particulares que pedem esse exame, requisitam um material. Existe um site dentro da URGS, que é da FAVET, do setor de patologia. Lá a gente disponibiliza algumas informações de como remeter esse material, bem correto. Basicamente o que a gente necessita e a gente pede é que esse material venha acompanhado de uma requisição, que lá seja identificado o animal, os dados clínicos, o endereço da pessoa que está remetendo, para depois a gente saber para onde a gente envia o laudo, e o exame que ela está solicitando perante aquela amostra. Nós também atendemos, vamos muitas vezes nas propriedades rurais, vamos visitar os proprietários e ver em loco o que está acontecendo. Em geral, nosso trabalho está envolvido com perdas econômicas nas propriedades e perdas de animais ou perda de produção com isso. E com isso também a gente consegue dar um retorno para o produtor, embora às vezes tenha tido perdas, consegue dar um retorno evitando novas perdas. Eu acho que é uma importância muito grande, não só para a FAVET ou para a URGS, mas próprio para a região aqui, porque a gente consegue disponibilizar serviços para vários veterinários. Isso assim tem sido muito importante, parcerias com agroindústrias que necessitam de exames para complementar o trabalho deles, clínicas veterinárias, laboratórios de análises clínicas que não oferecem esse tipo de exame, nos contactam para que nós complementemos esse tipo de trabalho. De diversas cidades são remetidos materiais do estado do Rio Grande do Sul, de outros estados. A patologia aqui também, ela tem todo o tratamento de resíduos, que ela não cuida só, além de... não cuida só da parte dos animais, então ela tem todo o controle de resíduos também, isso é interessante, que ela está cooperando com a gestão ambiental da URGS, tratando seus resíduos, então encaminhando para o pessoal lá de gestão de resíduos químicos, e a gente tem esse acompanhamento, tem separação de lixo, além de todo o formol, todo o xilol que a gente gasta, então a gente tem essa preocupação também de manter o ambiente, né, preservado. O laboratório tem recebido assim uma melhoria muito significativa. Nós estamos aqui nesse prédio há um ano e pouco, graças à ajuda de emenda parlamentar e da universidade. Foi um recurso financeiro que foi muito importante para essa ampliação da nossa estrutura. É obviamente que mais importante do que qualquer estrutura são sempre as pessoas envolvidas, porque as pessoas é que fazem a universidade em si, não é só a estrutura física, mas essa
estrutura física tem nos ajudado significativamente a uma melhoria no serviço. Tem muito aluno que nos procura. Nós, inclusive, não conseguimos vagas suficientes no mestrado, doutorado, não conseguimos vagas. A demanda é muito maior do que a gente consegue oferecer aos nossos alunos. Para mais informações sobre o Laboratório de Anatomia Patológica da URGS, ligue para o telefone 3308-6107 ou acesse o site